A sexta rodada do Campeonato Alagoano foi finalizada com 2 jogos. E olha, torcedor do CRB acompanhou com o coração na mão. E nada da rede balançar em nenhum deles. Vamos ao vivo com o Bruno Protásio, direto da nossa redação, porque, meu querido Prota, quem assistiu o jogo ontem entre CSA e CSE dormiu, porque o jogo realmente foi difícil, hein? Foi aquele ritmo de treino, viu, Tiagão? E o CSE praticamente não ofertou nenhum perigo para o CSA, que teve as melhores chances, mas a rede não balançou, muito pela atuação do goleiro Gustavo, da equipe do Tricolor de Palmeira dos Índios, que estava buscando esse resultado, pelo menos um empate, para chegar no G4, o que aconteceu, e com isso o CRB foi para a 5ª colocação. Eu vou falar mais sobre essa tabela, como ficou depois dos jogos finalizados da 6ª rodada do Campeonato Estadual, que foi a penúltima, mas vamos então aos lances do jogo de ontem entre CSA e CSE, 0-0 no estádio Rei Pelé. Aos 8 minutos, Osvaldo foi lançado pela esquerda e cruzou para Marco Túlio, mas o atacante parou no goleiro Gustavo. Pela direita, Igor finalizou forte e Gustavo deu rebote. A zaga cortou antes da finalização de Rodrigo Rodrigues. Aos 23 minutos, Felipe Augusto cabeceou no contrapé e Gustavo brilhou mais uma vez. Aos 29, Igor tabelou e chutou forte, à esquerda do gol. No segundo tempo, o ritmo foi de treino. A melhor chance foi logo no comecinho, aos 3 minutos. Osvaldo pegou de direita e a bola passou pertinho da trave. Então, com esse resultado, 0-0, foram os principais lances, poucos lances na partida, né, Thiago? Com esse resultado, o CSA chegou a 14 pontos, é o primeiro colocado na tabela de classificação, já o CSE foi a 8, e aí é o que a gente já conversava também ontem aqui no BG. É o mesmo número de pontos que o CRB tem, só que no saldo de gols a diferença é muito grande. O CSE tem 7, o CRB tem -1, então o CSE hoje é o 4º colocado. A gente teve também na tarde de ontem, no estádio da UFA, o jogo entre o Aliança, que estava também lutando contra o rebaixamento, contra o Muricy, 0-0, o Muricy também lutando pela classificação. O resultado para o Muricy foi melhor, porque com esse empate ele chegou a 11 pontos na tabela de classificação e conseguiu avançar à próxima fase. E é o 3º colocado nesse momento. Então, CSA o primeiro, 14 pontos, o Asa o segundo com 11 pontos, o Muricy é o 3º com 11 pontos também. Os 3 já estão classificados às semifinais do campeonato estadual. Na 4ª posição está o CSE com 8 pontos, na 5ª colocação o CRB também com 8 pontos, e o legal é que eles se enfrentam na próxima rodada, vão fazer uma decisão, quem vencer consegue se classificar à próxima fase. Agora, se der empate, isso vale mais para o CSE. O Cruzeiro de Arapiraca também vai entrar nessa briga, mas um pouco mais abaixo na tabela, ele tem 6 pontos. E a luta contra o rebaixamento também está interessante, porque o Jaciobá venceu, foi a 4 pontos, é o 7º colocado. E na zona do rebaixamento, o Aliança, ele tem 3 pontos, está na 3ª posição, e aí vão jogar na última rodada também. Lembrando que hoje tem jogo, viu, Thiago, pela Copa do Nordeste, Atlético de Alagoinhas e CRB vão duelar pela 2ª rodada, jogo atrasado, o time regatiano entra em campo às 8 horas e, é claro, tem transmissão da Pajuçara FM a partir das 8 da noite, 103,7, também pelo canal do YouTube Pajuçara FM oficial. Agora mudando a chave, é Copa do Nordeste. Pois é, o CRB chega, portanto, né, nessa condição, agora nessa rodada do final de semana, bastante pressionado, depois da desclassificação na Copa do Brasil, agora com esse risco que de repente pode, de fato, né, tem um risco iminente, deixar de estar depois de 10 anos, né, Prota? Depois de 10 anos na fase final do Campeonato Estadual. É algo assim, para o torcedor do CRB, impensável, né? São 10 anos mesmo, ele está indo para decisões desde 2012, a última vez que ficou fora foi em 2011, e tem outro detalhe nisso, viu, Thiago?
Mesmo que o CRB se classifique, ele precisaria golear o CSE para tirar a diferença de saldo de Muricy e de Asa, que estão à frente dele, para chegar pelo menos na terceira posição e evitar o confronto contra o CSA, porque é muito provável, se o CRB vencer e o CSA também, pelo menos empatar o seu último jogo, garantindo a primeira posição, que a gente tenha já na semifinal um confronto entre CSA e CRB, ou seja, desde 2015 não acontece uma decisão sem os dois clubes da capital. Isso pode acontecer, como também há essa possibilidade do CRB sequer se classificar. Nem o mais pessimista regatiano imaginaria um cenário como esse. Tem muita emoção no final de semana, nessa última rodada do Campeonato Estadual. Teste para cardíaco. Valeu, meu querido Bruno Protásio.